Olá pessoal, vou apresentar nesse vídeo um TBT de 6 anos atrás que eu apresentei na Escola de Aperfeiçoamento Sargento das Armas, EASA, em Cruz Alta, um curso rápido de raciocínio lógico, análise combinatória e probabilidade. Para quem não conhece, eu sou o professor Luiz Martins, seja bem-vindo ao canal Passando em Matemática. A lógica e o nosso contexto. O que é lógica? O que significa estudar lógica? Qual sua definição? A lógica é a análise de métodos de raciocínio. No estudo desses métodos, a lógica está interessada principalmente na forma e não no do conteúdo dos argumentos. Exemplos de argumentos. Todo aluno da Escola de Aperfeiçoamento Sargento das Armas é brasileiro. Tadeu é aluno da EASA, portanto, é brasileiro. Todo sargento é inteligente. Jacques é sargento, portanto, Jacques é inteligente. Do ponto de vista da lógica, esses argumentos têm a mesma estrutura ou forma. Todo x é y, z é x, portanto, z é y. A lógica é o estudo de tais estruturas. Alguns autores dizem que a lógica é essencialmente estudo da natureza do raciocínio e as formas de incrementar sua utilização. Vejamos agora estudos conjuntos. Conjunto A, um conjunto B. A união desses conjuntos, separados da forma que estão, é A mais B. Dado o conjunto A, um conjunto B em a interseção entre eles, essa interseção é o que é comum a A e é comum a B. Então, se x pertence a A e x pertence a B. Então, o que marca a interseção é esse conectivo E. E o x tem que pertencer a ambos os grupos, por isso essa é a interseção. Dado o grupo 1, conjunto A e um conjunto B, observamos que tudo que tem no A e não tem no B é a diferença. Então, A menos B é aquela área verde que está marcada. Então, é o que nós dizemos, x está em A e o que o x não está em B. Então, essa é a diferença de A menos B. Dado novamente os dois conjuntos A e B, vejamos o conjunto B. Em azul está a área que tem em B e não tem em A. Essa aí é a diferença de B menos A. Então, se x pertence a B e x não pertence a A. Este é o conjunto B menos A. Dado um conjunto A e B com uma interseção, nós dizemos que a união desses conjuntos é A mais B menos a interseção entre A e B. O que marca o conjunto de união é o conectivo OU. Então, se x pertence a A ou x pertence a B. Dado um conjunto e um outro subconjunto, ou seja, um conjunto dentro desse conjunto, dizemos que o conjunto B está contido em A. Na prova formal escrita número 4, 150 alunos do segundo turno de 2015 da EASA acertaram pelo menos uma questão, entre as questões de número 1 e número 2. Sabe-se que 100 deles acertaram a questão número 1 e 80 acertaram a questão número 2. Qual é o número de alunos que acertaram ambas as questões? Então, para resolver isso aqui, iremos utilizar conjuntos. Dados o total 150 alunos, sabemos que 100 acertaram a questão número 1 e 80 acertaram a questão número 2. Então, usando ali o que chamamos de fórmula, o que representa o conjunto de união. União que tem A mais B, menos a interseção de A e B. Então, se diminuirmos 180 de 150, nós vamos obter a interseção de A e B. Então, essa interseção é 30. Se na questão 1, 100 acertaram e 30 está na interseção, 100 menos 30 vai ser o conjunto A menos B. Então, 100 menos 30, 70.
Na questão 2, digamos que seja o conjunto B. Então, esse valor vai ser 80 menos a interseção, 50. E resolvemos a questão. Os capitães da EASA, Roberto, Sérgio, Carlos, Joselias e Aldo, estão trabalhando no projeto Currículo por Competências, onde cada um é de uma arma ou quadro. Um é cavalariano, um é infante, um é artilheiro, um é engenheiro e um é comunicante. Roberto, Carlos e o infante não são paulistas. No fim de semana, o comunicante joga futebol com Aldo. Roberto Carlos, Joselias, vive criticando o engenheiro. O artilheiro gosta de trabalhar com Carlos, Joselias e Sérgio, mas não gosta de trabalhar com o comunicante. Qual é a função do Sérgio? Então vamos montar um quadro sobre essa questão. Uma coluna com os capitães e uma coluna com as suas armas. Nós temos a informação que Roberto, Carlos e o infante não são paulistas. Então, Roberto e Carlos não são infante. No fim de semana, o comunicante joga bola com o Aldo. Então, o Aldo não é comunicante. Roberto, Carlos, Joselias vive criticando engenheiro. Então, Roberto, Carlos e Joselias não são engenheiro. O artilheiro gosta de trabalhar com Carlos, Joselias e Sérgio. Então, Carlos, Joselias e Sérgio não são artilheiro. Mas não gosta de trabalhar com comunicante. Então, Carlos, Elias e Sérgio não são comunicantes. Visto esse quadro, vamos verificar que o capitão Roberto é comunicante com certeza. Se ele é comunicante com certeza, ele não é artilheiro. Então, se todos não são artilheiro, quem será artilheiro será Aldo. Se Aldo é o artilheiro, ele não é engenheiro. Então, quem será engenheiro é o Sérgio. Então, qual é a função do Sérgio? Engenheiro. Podemos concluir ainda que Sérgio não é infante e não é artilheiro. Mas o Joselias é infante. Vemos que sobrou uma coluna para o Carlos. Então, Carlos não é infante, não é artilheiro, não é engenheiro, não é comunicante. Então, o Carlos é cavalariano. A tabela verdade é um recurso utilizado para determinar todos os possíveis valores lógicos de uma proposição composta, a partir de todas as possíveis atribuições de valores lógicos dadas as proposições simples que a compõem. O resultado depende do conectivo que gera a proposição composta. Conectivos diferentes geram tabelas verdades diferentes. Tabela verdade da negação. Se P é verdade, não P é falso. Se P é falso, não P é verdadeiro. Exemplo. P. Antônio é professor. A negação. Antônio não é professor. Tabela verdade da conjunção. A conjunção é dada pelo esse V invertido. E é a letra E. Então, se P e Q é verdade, P e Q é verdade. Se P é verdadeiro e Q é falso, P e Q é falso. Se P é falso e Q é verdadeiro, P e Q é falso. Se P é falso e Q é falso, P e Q é falso. Exemplos. Elefantes são grandes e bolas são redondas. A lua é quadrada e a neve é branca. Então a gente tem que olhar a forma e muitas vezes desprezar o conteúdo. Então, se dissermos que a lua quadrada e a neve é branca é falsa e que a neve é branca é verdadeira, vamos dizer a lua quadrada é falso. Mas se dissermos
que o conteúdo é falso. Então, a lua é quadrada, a neve é branca, é falso. E a neve é branco, é falso. A lua é quadrada vai ser verdade. É só observarmos a segunda coluna, a segunda linha da coluna. P é verdade, Q é falso, então P e Q é falso. Então, se a lua é quadrada e a neve é branca é falsa, e a neve branca é falsa, a lua é quadrada é verdade. Então, nós estamos olhando a forma e não o conteúdo. Tabela de verdade da disjunção. Então, disjunção é a palavra ou, é representado pela letra V. Então, se P é verdade e Q é verdade, P ou Q é verdade. Se P é verdade e Q é falso, P ou Q é verdade. Se P é verdade se P é falso e Q é verdade, P ou Q é verdade. Se P é falso e Q é falso, P ou Q é falso. Exemplos: a lua é redonda ou a neve é branca. Hoje é terça ou quarta. Tabela verdade da condicional. Se então. É dado para essa flecha. Então, se P é verdade e Q é verdade, se então P, então Q é verdade. P é verdade e Q é falso, P então Q é falso. Se P é falso e Q é verdade, P então Q é verdade. Se P é falso e Q é falso, P então Q é verdade. Exemplos: se tem fumaça, então tem fogo. Se hoje é domingo, então tem jogo na televisão. Tabela verdade da bicondicional. Se e somente se, representado por uma flecha com duas pontas. Se P é verdade e Q é verdade, P e somente se Q é verdade. Se P é verdade e Q é falso, P e somente Q é falso. Se P é falso e Q é verdade, P e somente Q é falso. Se P é falso e Q é falso, P e somente Q é verdade. Exemplos: José faz aniversário, se e somente se estamos no mês de abril. Hoje é domingo, se e somente se tem jogo na televisão. Uma turma de alunos de um curso de cavalaria reuniu-se em um restaurante para um jantar de confraternização e coube ao segundo sargento Francisco receber de cada um a quantia a ser paga pela participação. Desconfiado que Augusto, Brandão e Carlos não tinham pago as suas respectivas partes, o segundo sargento Francisco conversou com os três e teve os seguintes depoimentos. Augusto: Brandão não pagou e Carlos pagou. Brandão: se Carlos pagou, então Augusto também pagou. Carlos: eu paguei e pelo menos um dos dois outros não pagou. Considerando que os três falaram a verdade, é correto afirmar que. Então nós temos 5 opções. Então Augusto falou, Brandão não pagou e Carlos pagou. Nós estamos usando o conectivo e. Isso é uma conjunção. Então aqui está a tabela verdade da conjunção. Para resolver essa proposição composta, vamos usar essa tabela verdade. O texto falou que Augusto falou a verdade. Então, se Augusto falou a verdade, nós temos somente uma opção para o texto todo ser verdade. É P e Q ser verdade. Então, Brandão não pagou é verdade e Carlos pagou é verdade. Brandão, se Carlos pagou, então Augusto também pagou, temos uma condicional. E aqui está a tabela verdade condicional. Sabemos que Brandão falou verdade. Então, se ele falou verdade, nós temos 3 opções a serem escolhidas. Na opção anterior, no item anterior, nós já vimos que Carlos pagou é verdade. Se ele pagou e é verdade, é só a opção da linha 1. Então, Q também é verdade. Então, Augusto também pagou.
Carlos, eu paguei, pelo menos um dos dois outros não pagou. Conectivo e é uma conjunção. Então a tabela verdade da conjunção é esta aqui. Carlos falou a verdade. Então nós temos somente a linha 1. Então eu paguei é verdade. E pelo menos um dos dois outros não pagou é verdade. Assim, nos leva a uma questão somente certa. Então apenas Brandão não pagou a sua parte. Então, utilizando o método correto, nós conseguimos acertar a questão. Análise combinatória. Vamos fazer uma revisão de fatorial. Se o número n fatorial, ele é representado por ele vezes ele menos 1, ele vezes menos 2, ele vezes n menos 3, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 fatorial vai ser 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. 5 fatorial dividido por 3 fatorial, nós vamos pegar o 5 e fatorar até o 3. E o 3 permanece. 3 fatorial com 3 fatorial se corta e nós temos 20. 1 fatorial é igual a 1 e 0 fatorial é igual a 1. Princípio multiplicativo. Temos duas calças nas cores preta e branca e 3 camisas nas cores verde, amarela e rosa. De quantas formas podemos usá-las? Então obtemos 6 formas: preta e verde, preta e amarela, preta e rosa, branca e verde, branca e amarela, branca e rosa. Então está aí o princípio multiplicativo. Duas calças vezes 3 camisas, temos 6 resultados. Então se nós tivéssemos 10 calças diferentes com 50 camisas diferentes, nós não iríamos conseguir fazer essa tabela, mas basta usar o princípio multiplicativo. 10 vezes 50, teremos 500 formas de utilizar essa combinação. Um problema clássico. Sabendo que as placas dos veículos são constituídas de 3 letras seguidas de 4 algarismos, que são 26 letras disponíveis e 10 algarismos, determine o número de placas diferentes que podem ser formadas. Então são letra, 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 algarismo, 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 algarismo. Então será 26 vezes 26 vezes 26, 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. 26 ao cubo vezes 10 ao cubo, 10 na quarta potência, né? Totalizando 175.760.000 placas. Então vocês veem, se eu aumentasse um algarismo a mais, em vez de 4 fossem 5, já teríamos aqui mais de 1 bilhão de placas. Uma questão tem 6 perguntas do tipo verdadeiro e falso. De quantas formas o aluno pode responder essa questão? Então, para cada questão, para cada pergunta dessa questão, nós temos duas opções, verdadeiro e falso. Para a segunda questão, também tem duas opções, verdadeiro e falso. Para a terceira, duas opções, verdadeiro e falso. Para a quarta, duas opções, verdadeiro e falso. Para a quinta, duas opções, verdadeiro e falso. Para a última questão, verdadeiro e falso. Então, para cada questão de 6, teremos duas opções. Então, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 na sexta, que é igual a 64 formas de responder essa questão. Uma bandeira com 3 faixas. De quantas formas poderei pintar essa bandeira com as cores azul, preta e branca? O detalhe
é que nós podemos repetir. Nada foi dito, então podemos repetir as cores. Ela pode ser azul, preta e branca. Também pode ser azul, preta e azul, ou branca, 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 preta, preta, preta. Então, para cada opção teremos 3 cores. Então, para nós pintarmos a primeira faixa, teremos 3 cores. Para pintar a segunda faixa, 3 cores. E para a terceira faixa, 3 cores. Então, 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Uma bandeira com 3 faixas. De quantas formas poderei pintar essa bandeira com as cores azul, preta e branca sem repetição? Então, é sem repetição. Eu terei que mesclar as 3 cores sem repeti-las. Então, para a primeira faixa, eu terei 3 opções. Para a segunda faixa, só terei 2 opções. E para a última faixa, terei somente uma opção, que totaliza 3 vezes 2 vezes 1, igual a 6 formas de pintar essa bandeira sem repetição. Para a missão na Bélgica, a EASA tem que escalar 2 militares, sendo um oficial intermediário ou um sargento aperfeiçoado. Dentre os selecionados habilitados no idioma francês, pode ser escolhido 6 capitães e 4 sargentos. De quantas maneiras pode ser feita a escolha? Então, ou um oficial intermediário ou um sargento. Ou seja, nós podemos ter todos os capitães ou todos os sargentos, ou sargento e capitão. Então, podemos escolher qualquer. Então, para a primeira opção, teremos 6 capitães mais 4 sargentos. E para a segunda opção, já utilizamos um na primeira, então restam-nos 9 opções. Então nós temos 90 maneiras de fazer essa escolha. E de quantas maneiras pode ser feita essa escolha, sabendo que a energia, as normas gerais de ação da Escola de Aperfeiçoamento e Sargento das Armas determinam que um dos militares seja oficial? Então nós temos 6 oficiais, 6 capitães. Então teremos no primeiro 6. Mas na última opção pode ser qualquer. Então eu escolhi entre 6 a primeira vaga. Então 1 já está ali. E para a outra que é qualquer, é 10 menos 1. Então 9. 9 vezes 6, 54. Quantos são anagramas da palavra sargento? Então 8 vezes 7 vezes 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 40.320. Quantos são anagramas da palavra sargento com as consoantes sargento, consoantes SGT juntas nessa ordem? Então o que interessa aqui, elas estão nessa ordem. Eu não posso botar STG. Tem que ser SGT o tempo todo. Então eu considero SGT como uma letra. Então nós teremos ARENO uma letra e SGT uma letra. Então, na verdade, temos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 letras, sendo a sexta letra representada por SGT. Então, nós temos que ter um fatorial. 6 fatorial 720. Mas agora, a palavra sargento, as consoantes SGT estão juntas, mas não estão dizendo que é juntas nessa ordem. Então vale SGT, TSG, GST. Então eu posso permutar essas 3 consoantes entre elas. Então eu vou fazer primeiramente da forma que eu fiz. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Mas tem que multiplicar pela permutação das 3 letras, SGT. Então 6 fatorial vezes 3 fatorial, que dá 4.320. Quantos são anagramas da palavra tenente? Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Ah, é 7 fatorial? É 7 fatorial, mas nós temos que descontar o que está sendo repetido. O que está sendo repetido? A letra T, a letra E e a letra N. Então nós vamos dividir isso aí pelo aquilo que está sendo repetido. Então 7 fatorial dividido por 3 fatorial, que são as 3 letras E, 2 fatorial 2T e 2 fatorial 2N.
que nos dá 210. Combinações. Vejamos de quantas formas podemos agrupar a letra A, B, C, D, E, F, G em grupo de 3. Então temos 4 letras e queremos fazê-las em grupo de 3. Pode ser feito só assim, 7 vezes 6 vezes 5, porque são 7 letras ocupando 3 posições? Não, errado, porque dessa forma nós estamos contando o grupo formado por 3 letras mais de uma vez, porque ABC é um grupo e ACB é o mesmo grupo, BCA também é o mesmo grupo. Então nós temos que descontar esses grupos a mais, porque não interessa a ordem, interessa um grupo de 3. O grupo com ABC, naquelas diversas posições, vai continuar sendo o mesmo grupo. Então, combinação de 7, 3. Então, 7 vezes 6 vezes 5 dividido por 3 fatorial. 35. Dispõe de 6 frutas distintas, de quantas formas distintas que o rancho da EASA pode preparar um suco com até 3 frutas. Com até 3 frutas, então eu posso ter suco com uma fruta, com 2 frutas e com 3 frutas. Então, combinação de 6, 3, 20. Então, aqui nós damos 3 frutas. Com 2 frutas, combinação 6 com 2. 6 vezes 5, 2 fatorial. 15. E suco somente com uma fruta. São 6 frutas, temos 6 sucos. O resultado dessa questão será a soma dessas combinações. 20 mais 15 mais 6 igual a 41 formas distintas de fazer um suco com até 3 frutas. Probabilidade. Probabilidade de ocorrer o evento A. É o número de possibilidades de ocorrer o evento A sobre a possibilidade do espaço amostral. A resolução desse espaço amostral é muito importante para resolver essa questão. Dado um dado, jogando esse dado, qual a probabilidade de sair o número 6? Então só tem um número 6. E temos quantos números escritos no quadrado? 6. Então 1 sobre 6 é a probabilidade. Qual a probabilidade de sair o número par? Nós temos um espaço amostral 6 e temos quantos números pares? Temos o número 2, o número 4 e o número 6. Então temos 3 números pares. Então a probabilidade de sair o número par é 3 sobre 6, ou 1 meio. Agora com 2 dados. Jogamos um dado e jogamos outro dado. Qual a probabilidade da soma dos números ser 12? Então, para a soma ser 12, o primeiro dado tem que ser 6 e o segundo dado tem que ser 6. Então, 1 sobre 6 probabilidade da primeira e 1 sobre 6 probabilidade do segundo dado. Multiplicação disso dá 1 sobre 36. Qual a probabilidade da soma dos números ser 11? Para a soma ser 11, o primeiro dado for 5, o segundo tem que ser 6. Mas, se o primeiro dado for 6, o segundo tem que ser 5. Então, temos duas formas. Ou o primeiro dado é 6, ou o primeiro dado é 5. Então, 1 sobre 6, vezes 1 sobre 6, vezes essa possibilidade de começar com 5 ou com 6. Então, são duas formas. Então, 2 sobre 36. Que dá 1 sobre 18 avos. Qual a probabilidade de acertar a cena na loteria da Mega Sena? Então, a primeira coisa a definir é o espaço amostral. Então, combinação de 60, 6 a 6. Então, 60 vezes 59, vezes 58, vezes 57, vezes 56, vezes 55 sobre 6 fatorial. Isso vai nos dar 50.063.860. Isso aqui não é a probabilidade, isso aqui é o nosso espaço amostral. O espaço amostral que vai embaixo da fração.
E o que vai em cima? Então, se nós jogarmos um jogo, é um jogo. Então, 1 sobre 50.063.860. Como Gallagher dizia, ouvi dizer que o governo iria cobrar impostos mais caros dos ignorantes em matemática. Engraçado, eu pensei que a loteria era justamente isso. Mas a gente continua jogando, porque às vezes a fé é maior que a ignorância. Mas se eu jogar 8 números na Mega Sena, vai aumentar a probabilidade? Vai, mas quanto irá aumentar? Então o nosso passo amostral continua o mesmo. Aí em cima, marcando 8, desses 8 que eu marcar, tenho que acertar 6. Então a combinação de 8, 6 a 6. Isso nos dá 28 sobre 50.063.860. Então aumentou a nossa probabilidade. E para terminar, uma frase de Irene de Albuquerque: um bom ensino da matemática forma melhores hábitos de pensamento e habilita o indivíduo a usar melhor a sua inteligência. Muito obrigado.